Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o texto base da segunda parte da reforma tributária, que trata das regras para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, além de outros assuntos, como a regulamentação do imposto, que incide sobre doações e heranças. E esse é o tema do nosso Economia Direta de hoje. Nosso colunista Fernando Gomes já está aqui com a gente, vai explicar tudo direitinho. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cláudio. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Fernando, a gente hoje vai falar dessa segunda parte da regulamentação da reforma tributária sobre consumo. Mas lembra para a gente rapidamente o que é que foi aprovado na regulamentação da primeira parte da reforma. É isso mesmo, né, Cláudio? Nós tivemos a aprovação aqui na Câmara no primeiro semestre desse ano, da primeira parte da regulamentação da reforma tributária sobre consumo. Foi aprovado aqui um projeto de lei complementar que tratou de diversos assuntos, mas o principal foi definir as regras que vão valer para os novos impostos que vão ser criados. E que impostos são esses? Você tem o Imposto sobre Bens e Serviços, né, chamado de IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, chamada de CBS, e o Imposto Seletivo, né, que é aquele imposto que vai incidir sobre os bens que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Esses três novos impostos que vão ser criados, eles vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, que vão ser extintos aí depois de um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033. Então, o projeto aprovado pela Câmara, ele traz as regras sobre quando os impostos vão ser cobrados, qual vai ser a base de cálculo desses impostos e quais vão ser os produtos que vão ter alíquotas menores, alíquotas diferenciadas em relação à alíquota geral, como os itens da cesta básica, medicamentos e outros itens aí, por exemplo. Um ponto importante que o projeto traz é que ele fixa uma alíquota máxima que esses dois impostos juntos podem ter, que é de 26,5%, ou seja, os dois impostos somados não podem ultrapassar 26,5% de alíquota, considerando que o objetivo central da reforma é simplificar e desburocratizar, e não aumentar a carga tributária. Outro ponto importante que o projeto traz é mudar o local de cobrança dos impostos, que passa a ser cobrado no local de consumo dos bens e não mais no local de produção. Isso acaba com a guerra fiscal entre os estados. Foi aprovado também que parte do imposto pago pelas famílias carentes, aí no caso do cashback, ele vai ser devolvido para essas famílias que estão inscritas no CadÚnico quando elas consumirem produtos como gás de cozinha, energia e outros itens. E o projeto também ele tem o objetivo de eliminar a cumulatividade dos impostos. O que é essa cumulatividade? É quando você paga o imposto cheio nas várias etapas da produção de um bem e não consegue se ressarcir integralmente desses impostos que você pagou a mais depois. Quando a empresa pagar o imposto agora, esse imposto a mais, ele vai virar um crédito que vai poder ser usado para pagar outros tributos que ela tem aí para pagar. Então esses são os principais pontos que foram aprovados na primeira parte da reforma tributária. Cláudio. Fernando, indo agora então para a segunda fase da regulamentação. Quais são os principais pontos do texto base aprovado aqui na Câmara? Pois é, Cláudio, essa segunda fase ela trata das regras para o IBS, né, que é o imposto novo que vai substituir os impostos estaduais e municipais que vão ser extintos, que são o ISS, né, que é municipal, e o ICMS, que é estadual. O texto ele traz as regras de como e por quem esse novo imposto vai ser cobrado, fiscalizado, arrecadado e distribuído. Ou seja, como vai se dar a distribuição desse imposto para estados e municípios depois que ele for arrecadado. E para gerenciar esse imposto vai ser criado um comitê gestor que vai estabelecer essas regras e fazer esse acompanhamento da cobrança e distribuição do imposto. Quem é que vai integrar esse comitê e que poderes e competências esse comitê vai ter também está definido no texto base que foi aprovado. Então, a proposta é que o comitê tenha 9 diretorias e tem aqui uma novidade que foi proposta pelo relator. 30% dos cargos dessas novas diretorias e do corpo técnico também do Conselho vão ser ocupados por mulheres. Então, aí uma reserva de 30% desses cargos do comitê que vai ser criado para as mulheres.
que mais que vai ser tratado nessa segunda fase da reforma? As regras sobre os impostos que incidem em caso de doação e de herança por morte. A ideia é que seja cobrado um imposto adicional sobre os fundos de previdência privada que vão ser sobre os fundos de previdência privada, o PGBL e o VGBL, que são transferidos a título de herança. Para fazer isso, o projeto cria ou aumenta as alíquotas do imposto nessas situações. Por que ele cria ou aumenta? Porque tem estados que hoje já cobram esse imposto. Então, esse é um dos pontos mais polêmicos do projeto. E lembrar aqui, mais uma vez, que o que foi aprovado foi o texto base da reforma, falta a discussão, né, e a votação dos destaques. O que são esses destaques? São exatamente as propostas apresentadas pelos partidos, depois que o texto base foi aprovado, para modificar esse texto. Como não houve ainda a apreciação dos destaques, o texto básico que foi aprovado pode ser modificado. Então, é aguardar para ver quando é que esse tema vai ser pautado de novo aqui na Câmara, ficar de olho nesses destaques. Então, esses foram os principais pontos aí do texto base aprovados. Cláudio. Fernando, e qual é o conteúdo desses destaques que pode modificar o texto base que já foi aprovado? Cláudio, são 7 destaques, né, para serem apreciados. Tem alguns destaques que são que a gente chama de jabutis, né, que não tem relação nenhuma com o texto, mas que foram colocados, e tem também os destaques que são pertinentes, que têm relação com o texto. Tem um destaque que trata do ITBI, que é aquele imposto que você paga na transmissão de bens, como, por exemplo, quando você vende uma casa, né? Então, o destaque propõe que o valor sobre o qual vai ser pago o imposto passe a ser o valor declarado pelo contribuinte e não o valor de venda, o valor de mercado do negócio. Essa é uma modificação difícil de passar, né, e que não tem uma relação direta com essa parte da reforma aí, dos impostos estaduais e municipais. Outro destaque que não tem relação direta com essa parte da reforma é um destaque que propõe a criação de um imposto sobre grandes fortunas, né? Esse tema é reforma tributária sim, mas não é reforma tributária sobre consumo. Esse assunto está relacionado à reforma tributária sobre renda, que o Congresso deve tratar sim, mas em um outro momento. O destaque que tem relação direta com a matéria é o destaque que trata da incidência do ITCMD, que quer dizer aí Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, que vai passar a incidir sobre planos de previdência privada. Então, o objetivo do destaque é excluir, retirar do texto que já está aprovado a incidência de qualquer imposto novo sobre esse tipo de investimento. Então, segundo o relator do texto, né, deputado Mauro Benevides, o objetivo do texto aprovado foi aprovar a incidência do imposto nas previdências privadas que tenham menos de 5 anos entre a aplicação e o resgate. Então, o objetivo do texto base seria impedir que as pessoas usem os planos de previdência como um mecanismo de sucessão patrimonial e não pagando imposto. Quem é contrário ao imposto alega que esse setor de previdência privada é um setor que é incentivado no mundo todo, que gera poupança e que não faz sentido cobrar imposto sobre esse tipo de aplicação e que isso seria um desincentivo ao setor. E você tem outros destaques tratando aí da avaliação do comitê gestor, tratando de infrações aí nos pagamentos e outras questões também relacionadas ao comitê gestor, para a gente citar as principais. Mas o destaque mais polêmico e que deve gerar mais debate é esse destaque sobre a incidência do imposto nos fundos de previdência privada. Então, esses foram os principais pontos aí, Cláudio. É isso, Fernando, vamos aguardar, né? A gente tem essa expectativa da votação dos destaques, a gente tem esforço concentrado na semana que vem, tem outra semana de esforço concentrado na semana do dia 9 de setembro, então vamos ver se esse assunto entra na pauta ou se fica só para depois das eleições municipais. Fernando Gomes, nosso colunista aqui no Economia Direta, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Cláudio, um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha, boa semana.